Senador Paulo Paim, eu hoje me dirijo especialmente nesta primeira fase desse meu pronunciamento aos homens. Aos homens porque já tive a oportunidade de aqui promover uma sessão especial para marcar os 80 anos da Sociedade Brasileira de Urologia, à época presidida pelo Dr. Aguinaldo Nardi, e depois, neste momento, presidida pelo Dr. Arquimedes Nardosa. E, naquela época, a cerimônia foi exatamente para ajustar os 80 anos da Sociedade Brasileira de Urologia a medidas de prevenção, campanhas preventivas e chamar a atenção para a relevância no Brasil também do Novembro Azul, que, assim como o Outubro Rosa, é um mês dedicado com acendimento de luzes na cor rosa do prédio do Congresso, do Supremo, do Palácio Planalto, dos edifícios e monumentos mais importantes do país. O Novembro Azul, da mesma forma, trata de chamar a atenção da sociedade brasileira, da população, mas especialmente aos homens do nosso país, a necessidade igual na prevenção do câncer de próstata. Para se ter uma ideia da relevância deste problema, senador Paulo Paim, vou lhe dar uma informação que é aterradora. A cada 40 minutos, morre no Brasil um homem vítima de câncer de próstata. Mas o mais impressionante é que 90% desses casos, senador Paulo Paim, desses óbitos poderiam ser evitados se houvesse a prevenção. Um exame de PSA, que é fundamental para a investigação, e o outro exame de toque, que é feito pelo especialista nessa matéria, os médicos urologistas. E é exatamente por isso que eu estou ocupando essa tribuna, pois hoje pela manhã, o Instituto Lado a Lado pela Vida promove mais uma campanha, Novembro Azul. Cuidar da saúde também é coisa de homem. De Novembro Azul a Novembro Azul. E é exatamente este o objetivo desta campanha que o Instituto Lado a Lado pela Vida está promovendo hoje no Sindileges, aqui do lado do Congresso Nacional, o instituto que é presidido pela combativa militante em defesa da saúde, Marlene Oliveira. Então, eu estive lá exatamente para chamar a atenção, e aqui volto a dizer, nos Estados Unidos, o exame de PSA é recomendado pelas autoridades, como foi o caso do câncer de mama em relação à mamografia, a fazer a partir dos 50 anos para as mulheres. Hoje está comprovado que cada vez mais reduz a idade das mulheres com câncer de mama. O Senado fez aqui uma exposição de mulheres vítimas de câncer e encontramos ali mulheres com 23 anos, 28 anos, 32 anos, 35 anos, vítimas de câncer de mama e que, tratadas na época oportuna, sobreviveram e foram curadas da doença. Em relação ao câncer de próstata, da mesma forma, as autoridades americanas disseram que o PSA tem que ser feito a partir dos 50 anos para os homens. E o ator Ben Stiller participou de um programa em que ele disse: se não fosse eu ter tido a iniciativa de buscar fazer um exame de PSA, eu não estaria vivo hoje, porque ele, aos 46 anos de idade, foi fazer o exame e foi constatado que ele estava com início de câncer. Por isso, ele disse que não é possível esperar 50 anos de idade para os homens naquele país que é tão rico, a maior economia do mundo. E, de fato, esse depoimento do bem foi extremamente ilustrativo da necessidade da prevenção, quando você pode prevenir, da cura, do tratamento quando pode tratar e da cura quando pode curar. Esses são os caminhos que nós temos que perseguir e por isso eu faço essa exortação aqui para me engajar
ao Novembro Azul. Por isso, estou aqui com o símbolo do Novembro Azul, que é parecido com o símbolo do Outubro Rosa, só a fita aqui azul, no caso, e a mote da campanha é um vasto bigode, que é celebrativo das questões relacionadas aos homens. Os exames devem ser feitos a partir dos 45 anos de idade, mas quem tem histórico familiar tende a ter tumores de forma mais precoce, e quem tem, portanto, um pai ou um irmão com câncer de próstata, o primeiro exame deve ser feito após os 40 anos de idade, segundo um professor de urologia da Faculdade de Medicina de São Paulo, professor Miguel Suroji. Aos 45 anos de idade, o corretor João Batista, essa matéria saiu no Jornal Nacional de sábado, escapou por pouco. Quando a doença foi diagnosticada, o câncer já estava avançado e quase se espalhando por outros órgãos, e foi graças aos 2 exames que ele pôde se tratar a tempo e ter a cura. O tratamento, normalmente, quanto mais avança a enfermidade, se torna mais pesado, lembrou João Batista Rodrigues. O professor Miguel Suroji também ressaltou que uma das barreiras para a prevenção ainda é a resistência de muitos homens e o preconceito também em relação à prevenção. O medo de ter que revelar publicamente que ele pode ser fraco, tendo uma doença como o câncer, leva a essa atitude que é pior, como se diria, pior emenda que o soneto. Ele não vai por medo, para não dizer que se sente fragilizado, e aí acaba podendo morrer por conta da doença não ter sido prevenida e não ter sido tratada na hora oportuna. Esse sentimento prevalece contra o tabu, contra o toque e o tabu contra fazer exames de prevenção. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil e é de foco nessa campanha do Novembro Azul, que nós estamos aqui abordando esse tema em relação à relevância que faz. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima em 61 mil novos casos só em 2016. Embora nós não tenhamos estatísticas confiáveis, o fato é que esse número pode ser bem maior do que os 60 mil novos casos. Antes de uma doença de idosos, hoje o tumor maligno da próstata atinge homens cada vez mais jovens, assim como acontece em relação ao câncer de mama com as mulheres. Como qualquer câncer, quando detectado no início, a chance de cura é maior, mas quando ele se espalha, o estrago costuma ser irreversível. O diagnóstico precoce permite para todos um grande leque de opções de terapia que pode ser desde simples acompanhar, observar esses doentes, sem precisar fazer algum tratamento, evitando as complicações das terapias mais agressivas, até nos casos de alto risco, a cirurgia e a radioterapia, que são os tratamentos consagrados. Isso é o que diz o professor de urologia do Hospital AC Camargo, Gustavo Guimarães. Muitos homens ainda têm dúvidas sobre qual é o exame mais eficiente para identificar a doença, se o de sangue, conhecido como PSA, ou o de exame de toque. Quem responde é a estatística. Se o paciente faz apenas um desses exames, a chance de falha do diagnóstico é de 20% em relação ao PSA e de 40% em relação ao toque. Já se os dois são feitos juntos, aí o índice positivo de competência e de possibilidade de identificação é muito maior, e aí as chances de cura bastante maiores. Então, eu queria renovar os meus cumprimentos ao Instituto Lado a Lado pela Vida por estar liderando esta campanha do Novembro Azul, que é de combate ao câncer de próstata. Temos feito aqui no Senado várias iniciativas em relação a esse tema e vamos continuar trabalhando para salvar a vida de muitos homens, especialmente os jovens que podem enfrentar a doença. Senador Paulo Paim, eu estava acompanhando a entrevista que o juiz Sérgio Moro deu para marcar aí os primeiros 2 anos da Operação Lava Jato. E levei um susto, sinceramente, quando li a declaração dele, que foi a manchete do jornal: jamais entraria para a política, afirma Sérgio Moro. Quando a manchete lida assim secamente, qual é a primeira imagem, a mim, como sou hoje uma parlamentar, tive? Por que
que ele declarou isso? Será que foi com o objetivo de dizer que essa atividade não é digna? Que essa atividade tem muita gente que é corrupta? Estamos, né, com uma péssima avaliação da sociedade? Eu disse, mas o juiz é um juiz inteligente, é um juiz preparado, é um juiz que respeita muito os poderes. Por que teria declarado isso, a não ser para criticar a classe política? Pois é preciso não ler apenas a manchete. E eu que fui jornalista sei disso. É preciso não ler apenas a manchete, porque a manchete diz uma parte apenas da verdade. É o resumo, senador Paim. E o que ele disse quando foi indagado pelos repórteres do Estado de São Paulo, ele foi indagado: o senhor sairia candidato a algum cargo eletivo ou entraria para a política? Foi a pergunta. Não, jamais, jamais. Foi a declaração do juiz Sérgio Moro. Mas aqui vem a explicação que ele próprio dá nessa resposta. Sou um homem de justiça e, sem qualquer demérito, não sou um homem da política. Acho que a política é uma atividade importante. Não tem nenhum demérito, muito pelo contrário. Existe muito mérito em quem atua na política, mas eu sou um juiz e eu estou em outra realidade, outro tipo de trabalho, outro perfil. Então, não existe jamais esse risco. O risco, evidentemente, de ele ser candidato a algum cargo, porque a notoriedade obtida pelo juiz Sérgio Moro, evidentemente, evidencia ele uma figura nesse vazio que nós todos reconhecemos, nós mesmos parlamentares, o vazio de lideranças novas que possam obter da sociedade brasileira a crença e a confiança e a esperança, sobretudo, de construir um país melhor, com novas cabeças, com novas ideias, com novos pontos de vista sobre a sociedade brasileira. Mas a resposta dele, depois de lida no que ele declarou, me confortou, porque ele faz um reconhecimento da relevância que é a atividade política. E é preciso também lembrar aí a relevância que teve o trabalho da Operação Lava Jato até este momento. Há evidentemente, uma enorme curiosidade sobre quais os resultados da delação premiada que os executivos da Norberto Odebrecht e o comando dessa empresa que está na operação aceitou fazer uma delação ou colaboração premiada. Aí é uma grande expectativa quais serão as novidades que podem aparecer, mas os números são extremamente relevantes. Foram 52 acusações contra 241 pessoas por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Condenação, 110 foram condenados, com penas de 1.000 anos. A soma de todas as condenações, é claro. Valores recuperados. Essa é a notícia também importante, pode aumentar, 3,6 bilhões de reais. Quase 70 detentores de foro privilegiado estão sob investigação no Supremo Tribunal Federal. Marechais da política, empreiteiros, executivos estatais, doleiros, barqueteiros, lobistas na cadeia ou em prisão domiciliar. Mapeamento do suborno estimado em 6,2 bilhões de reais. Muitas apreensões, quebras de sigilo, rastreamento de operações bancárias envolveram R$1 trilhão. Acordos de investigação conjunta com 34 países, 9 em cada 10 sentenças da primeira instância, confirmadas em instâncias superiores, o que dá aí validade, credibilidade e confiança ao trabalho da República de Curitiba, liderada pelo juiz Sérgio Moro, e também o apoio da Polícia Federal, de modo exemplar, também o apoio do Ministério Público Federal e do próprio Supremo Tribunal Federal, na acolhida às denúncias feitas na primeira instância. No caso, a estatística relacionada à Lava Jato
na verdade, para a sociedade brasileira, cansada, senador Paim, de tanta impunidade, é um conforto, é uma resposta de que, sim, nós temos saída, nós temos uma luz no fim do túnel. E esse Brasil certamente precisa ser melhor depois de encerrada a Operação Lava Jato. Para terminar, senador Paim, eu estou voltando de uma missão muito honrosa para mim, que integro a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, a convite do ministro da Defesa, deputado Raul Jungmann, e também do comandante da Marinha, Almirante Eduardo Ferreira Leal. E esta missão oficial foi ao Líbano, senador, para verificar a celebração dos 5 anos em que a Força-Tarefa Marítima, que é executada pelas Nações Unidas nas águas territoriais libanesas, vem sendo comandada há 5 anos pela Marinha Brasileira, através, no momento, da fragata Liberal. Mais de 200 homens, marinheiros, suboficiais, oficiais, estão ali naquela operação há 5 anos. Ficam, em média, 8 meses ali naquele exílio de serviço, fazendo patrulhamento das águas territoriais, sob o comando, no caso da UNIFIL, que é a sigla em inglês, para a Força-Tarefa Interina das Nações Unidas naquela região do Oriente Médio. É a fronteira do Líbano com Israel. E o objetivo da UNIFIL é o estabelecimento de uma paz com estabilidade. Várias nações estão ali presentes e o Brasil é o único país fora da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem esta missão de alto relevo, que é comandar a Força-Tarefa Marítima, fazendo o patrulhamento das águas territoriais libanesas, num esforço não só das Nações Unidas, mas também uma solicitação feita pelo próprio governo do Líbano, logo depois de iniciada a instalação dessa unidade UNIFIL, que é a força das Nações Unidas, que está ali interinamente para assegurar a paz na região de conflito que envolve Israel, envolve o Líbano, envolve a Síria, e isso é realmente eu diria ali, uma zona de alta tensão e alta preocupação para todos nós. Eu fiquei muito orgulhosa, especialmente na companhia do comandante da Marinha, o Almirante Ferreira Leal, ter acompanhado com o comandante brasileiro, o contra-almirante Cláudio Melo, o respeito que o general irlandês Michael Breyer teve nas referências que, na reunião que tivemos lá na sede da UNIFIL, que fica exatamente a cerca de 30 quilômetros da fronteira com Israel, onde ali estão instalados vários países integrando esta força-tarefa interina das Nações Unidas. Espanha, a Índia, a França, a Bangladesh, a Indonésia, a Itália, a Alemanha, a própria Irlanda e muitos outros países que integram esta força-tarefa e o respeito que o comando da UNIFIL tem sobre a atuação profissional, competente, comprometida e séria da unidade da Marinha, do grupo da Marinha, lá nessa operação de patrulhamento das águas territoriais libanesas. As palavras ditas pelo general Michael Breyer foram, para mim, extremamente gratificantes para ver o respeito que um oficial de um país como a Irlanda tem sobre o trabalho comprometido, como eu disse, dos nossos oficiais da Marinha Brasileira nesse trabalho. São 8 meses ali, exilados, os marinheiros, mas com um empenho, mesmo longe da família, vivendo os problemas de um mar às vezes agitado, de expectativas do que pode acontecer amanhã, das incertezas e de uma viagem que no retorno são 30 dias ao sair do Porto do Líbano até o Rio de Janeiro. Então, eu fiquei muito orgulhosa de ver o empenho de cada um dos marinheiros ali presentes. Esta fragata Liberal é uma fragata que tem quase 40 anos, foi remodelada, mas ela parece uma casa nova,
dado o cuidado que os nossos marinheiros mantêm sobre esta embarcação. O lema dos marinheiros é "Nosso barco, nossa alma", que é dita pelo ministro da Defesa cada vez que se encontra com a tropa da Marinha a bordo ou fora de bordo. E o que mais impressiona, senador Paim, é que o Líbano tem quase 4 milhões de habitantes, 4 milhões de habitantes, é muito menor que a população do Rio Grande do Sul, que tem mais de 11 milhões de habitantes, e 11 milhões de descendentes de libaneses, aliás, melhor, 8 milhões de descendentes de libaneses vivem no Brasil. 8 milhões. Portanto, o dobro da população do Líbano está no Brasil, através de famílias que são os seus descendentes. E por isso vai ser realizado em São Paulo, no dia 27 e 28, o que eles convencionaram chamar de a diáspora libanesa na América Latina. Foram convidados descendentes de libaneses do México à Argentina. E o total desses libaneses, descendentes libaneses nessa região da América Latina, estima-se em 17 milhões de descendentes, dos quais, claro, o Brasil tem 8 milhões. E o encontro vai ser feito em São Paulo, com apoio do Ministério das Relações Exteriores, para discutir. Há muito interesse bilateral no comércio, na questão de troca de informações, muito interesse na compra de Super Tucanos, que são aviões de carga de grande qualidade e eficiência. Os Estados Unidos são os maiores compradores desses aviões Tucano, da Embraer, fabricados pela Embraer, e o Líbano tem interesse, serão entregues, já compraram blindados brasileiros, e eu penso que essa, não só na área de defesa, que é uma área muito importante para o país, mas em outros setores da economia, o comércio bilateral poderia ser intensificado entre o Líbano e também o Brasil. O Líbano está por assinar, senador Armando Monteiro, o senhor que entende de comércio, foi o nosso ministro atuante na área do comércio exterior, o Líbano está discutindo um acordo com o Mercosul, e eu penso que seria um momento muito relevante dentro do Oriente Médio que um país como o Líbano pudesse ser a porta de entrada até em relação aos países árabes, por exemplo, porque lá vimos ali, quando sai a embarcação, essa fragata estaria ancorada no porto, a fragata da Marinha Brasileira, é um mar de automóveis, todos brancos, e carros japoneses que vêm do Japão, fabricados no Japão, e ali como é que diz, no centro de distribuição, e vão dali para a Arábia Saudita. E todos os carros são brancos, porque com o sol inclemente, a cor, se é carros pintados de outras cores, o sol prejudica enormemente a coloração e a conservação de um automóvel, por mais qualidade que tenha. E essa foi a explicação também dada, mas a quantia. Então, o quê? Aquele porto de muita dinâmica de comércio internacional pode ser também um ponto para a chegada dos nossos produtos brasileiros, seja na área alimentícia, carnes, grãos, enfim, uma série de outros, além daqueles que já mencionei na área da defesa, que também, como Vossa Excelência sabe, são de alta qualidade, os blindados já chegaram lá, agora estão esperando os aviões Tucano. E a expectativa do ministro Raul Jungmann, seu conterrâneo lá de Pernambuco, é que agora também uma força-tarefa terrestre, porque hoje só tem uma força-tarefa da Marinha que lidera há 5 anos exatamente o que eles chamam de força-tarefa marítima, que faz o patrulhamento das águas para evitar a entrada de armamentos. Mas eles conseguiram fazer, nesse tempo que estão lá, tiveram 2 ações extremamente importantes, que são ações solidárias e humanitárias. Uma delas foi socorrer náufragos que estavam na iminência de morrer ali, mais de 160 migrantes que estavam saindo da Europa, do norte da África, melhor dizendo, norte da África, rumo aos países europeus, e ali, não fosse o trabalho da fragata Liberal, poderia ter tido uma tragédia de proporções incalculáveis com a morte desses migrantes que estavam saindo. Era a única forma, a Marinha só pode, nessa missão de força-tarefa, a única ação além da sua finalidade, que é o patrulhamento das águas territoriais libanesas, para controlar a entrada de armas, em ações humanitárias. Fora disso, não pode fazer nenhuma ação. Então, o que eles fizeram foi uma ação humanitária de alto alcance, de pouca visibilidade, mas de alto alcance e relevância, e também houve um caso
caso de um militar que não havia helicóptero numa outra embarcação militar de um outro país e que foi, graças ao trabalho da Força-Tarefa da Marinha Brasileira, foi salva a pessoa que estava com princípio de um ataque do coração e chegou no hospital em Beirute a tempo de ser socorrido e não morreu. Então, eu fiquei realmente, senador Armando Monteiro, senador Paim, eu fiquei assim de ver, como brasileira, a gente não dá valor, a gente não conhece, aliás, não é por não dar valor, a gente não tem informação suficiente daquilo que o Brasil, na sua condição de soberania, na sua condição dos profissionais das Forças Armadas, possui. Então, a Marinha Brasileira, no que eu vi lá na Força-Tarefa Marítima do Líbano, junto à UNIFIL, um respeito enorme à capacidade, ao profissionalismo e ao nível de conhecimento. Todos falam inglês fluentemente e têm um preparo operacional extraordinário. Então, o que se espera, até perguntei ao comandante da UNIFIL, um general irlandês, se a eleição nos Estados Unidos, o resultado da eleição, poderia, de alguma maneira, ter algum impacto sobre essas operações, porque, claro, os interesses extra-Nações Unidas são grandes, como nós todos sabemos, o caso da Rússia e o caso dos Estados Unidos. E ele disse apenas o seguinte: nós apenas temos preocupação com o orçamento da UNIFIL, que seja mantido, caso contrário, poderá ter, sim, problemas, porque a força-tarefa tem sido, em função de vários países integrarem essa força-tarefa, tem sido, digamos, um estabilizador de paz nessa região. Então, a permanência da UNIFIL lá eu diria, crucial e, para isso, assegurar os orçamentos necessários. Então, eu faço esse relato para agradecer a oportunidade que eu recebi do Ministério da Defesa para poder, pessoalmente, ter conferido o respeito que o mundo e aquela região em particular tem à Marinha do Brasil, que é uma das instituições, e aí justifica-se a posição perante a sociedade brasileira. Quais são as instituições mais respeitadas na visão da sociedade? Uma delas são as Forças Armadas, então, que estão agindo profissionalmente na caserna, fazendo o dever de casa e honrando o Brasil. Então, muito obrigado, senador Paim, pelo tempo que me concedeu, que foi além dos 20 minutos. Muito obrigado.